Muito bem, ouvintes da Rádio Montenegro FM, hoje nós recebemos a escritora montenegrina Karina Luft, que vai conversar com a gente a respeito do seu mais novo lançamento, novo livro, vai passar para a gente a data também, que vai ser o lançamento oficial desse novo trabalho, enfim, vai explicar um pouquinho para nós como que surgiu também essa ideia desse novo livro, né? E é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, Karina. Muito boa tarde, tudo certo? Boa tarde, tudo certo? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui, poder conversar um pouquinho com os nossos telespectadores, ouvintes e tudo mais. Para mim é uma grande alegria essa fase agora de divulgação, né, do livro, no momento de pré-divulgação, não é? E de divulgação oficial, e falar um pouco sobre o Siga Seta, que é meu novo livro, não é? Uma narrativa diferente de tudo que eu fiz até aqui na minha trajetória na literatura. E esse é um livro que trata de um relato de peregrinação pelos caminhos de Caravaggio na Serra Gaúcha. Os caminhos de Caravaggio é uma rota de peregrinação nova no Brasil, ela existe desde 2019, mas já atrai centenas de pessoas de outros estados, inclusive de outros países, que vêm à Serra Gaúcha para fazer esse caminho de 200 quilômetros. Então, eu e meu marido o fizemos em agosto de 2022, saindo de Canela, chegando em Farroupilha, passando por Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, e então chegando em Farroupilha, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E eu resolvi registrar isso num livro, né, que eu acho totalmente pertinente no momento da literatura gaúcha a gente ter um registro oficial, até porque não tínhamos até aqui, e o Siga Seta, então, que é Siga Seta Caminhando até Caravaggio, é o primeiro livro que traz essa abordagem dos caminhos de Caravaggio na Serra. E é uma crônica de viagem, né? E é um momento em que eu vou fazendo reflexões de fundo filosófico, citando Aristóteles, citando Drummond, trazendo um pouco de poesia. É um momento em que eu vou revivendo a minha infância e as alegrias e as dificuldades da minha vida, tanto familiar quanto profissional, e enquanto eu vou apresentando esse cenário ao leitor, né? Eu vou mostrando e falando das pessoas, dos lugares, de tudo que nós fomos vivendo durante esse percurso de 200 quilômetros que a gente fez em 14 dias. Aliás, essa caminhada, conta um pouquinho para nós, Karina, como é que é esse trajeto, o que o pessoal encontra. A gente sabe que Caravaggio está muito ligado, mais a quem se identifica na religião católica. Mas o que as pessoas, assim, em geral, elas vão encontrar nessa caminhada? O que você, Karina, encontrou nessa caminhada que despertou tanto interesse a ponto de escrever um livro sobre o assunto? É verdade, o Caravaggio está muito mais conectado à religião católica, mas esses caminhos de peregrinação, e especialmente esse da Serra, ele é um caminho que ele está apto em infraestrutura para receber três tipos, vamos dizer assim, três tipos de pessoas. Os devotos da religião católica, que são devotos de Caravaggio ou não, mas são religiosos, assim, praticantes e seguidores. As pessoas que gostam de esportes de aventura ligado à natureza, então ciclistas, pessoas que fazem caminhadas, como eu e meu marido, que gostamos da prática do trekking, do hiking, né, que são caminhadas de longa distância. E também ele é preparado para pessoas que gostam de contemplar a natureza ou de fazer alguma atividade junto à natureza. Porque a gente passa por plantações, por córregos, por rio. O rio Caí nos acompanha desde lá de cima, né? Então ele tem três propósitos. E eu falo sobre isso dentro da narrativa, desses propósitos. E como tive um mentor ali, um guia, num determinado trecho que nos acompanhou, e ele disse: Karina, são três propósitos muito bons. Então, quem passa por aqui sente essa conexão de algo muito bom, porque ou é alguém que vem fazer um esporte de aventura, que é uma coisa agradável para a mente, para o corpo e para o espírito, ou é alguém que vem em oração, ou é alguém que vem para contemplar a obra do Criador. Então, a gente acaba sentindo essa energia de paz, de tranquilidade,
frescor junto às matas e aos bosques. E por isso, por essa razão, eu achei pertinente a gente registrar isso, né? Não tanto pelo lado turístico, mas também porque a gente vive hoje, a gente está vivendo uma época em meio ao caos, né? Um caos mental, de excesso de demandas, de conflitos pessoais. Por que não trazer uma narrativa com algo mais sereno, mais contemplativo, né, que possa trazer um bem-estar às pessoas? Maravilha. E Karina, a gente sabe que você já escreve há um bom tempo, né? Você já está envolvida na literatura faz um bom tempinho. E qual é que é a grande diferença, assim, olhando para esse livro, que é o último livro que você lançou, lá para os primeiros, existe alguma diferença, alguma evolução que você destaca, assim, que acha interessante? Sim, existe uma grande diferença, uma enorme diferença. E o que foi para mim, né, um grande desafio ao escrever isso aqui, porque até então eu escrevia romances policiais. Então eram histórias de crime, de violência, de suspense, de mistério, de investigação. E eram histórias de ficção, onde eu tenho personagens, eu tenho lá um conflito, né? Tudo criado pela minha imaginação. E aí, em paralelo, também já escrevi contos, mas sempre dentro desse gênero do mistério, do suspense, né? Da violência. O que é muito pesado para a gente escrever. Para mim é muito pesado escrever sobre o crime, porque eu preciso estudar sobre o crime. E a gente acaba se aprofundando na violência, tanto na violência mental dos psicopatas, quanto na violência física que eles infligem sobre as pessoas. E aqui eu trago uma obra de não ficção. Por um determinado momento eu cheguei a pensar que era uma obra de autoficção, já que a personagem principal desta história sou eu. É um livro de autoficção. Mas em conversa com meu mentor, não, ele não se trata de uma obra de autoficção, se trata de uma obra de não ficção. Por que não ficção? Nós não temos personagens, nós não temos nada que é ficcional aqui. Tudo que está aqui aconteceu. Tem histórias, eu vou narrando histórias, eu vou falando da imigração italiana, da imigração alemã, de situações que eu tive na minha infância, tudo é história que tem aqui, mas são histórias reais. Então, e aí qual era o desafio? Eu queria que esse livro, ainda que ele falasse de um roteiro turístico, de um roteiro de peregrinação, eu não queria que ele fosse um manual ou um guia. Para isso seria outra coisa, ele seria um livro técnico. Eu queria que ele tivesse uma pegada literária. Então, que linguagem que eu ia usar nessa narrativa, né? E aí veio então uma linguagem mais poética para que isso se transformasse numa história. O leitor está escutando aqui uma história real, né? São acontecimentos reais, mas que não vêm como um manual de instrução, né? Ou como um guia de viagem. Ele vem como uma narrativa literária. Maravilha. E lembrando também que nós teremos nesta semana ainda a inauguração oficial do livro, né? Exatamente. Quinta-feira acontece o lançamento oficial em Farroupilha, na Casa de Cultura, lá de Farroupilha, às 19 horas, e sexta-feira, dia 12, aqui em Montenegro, também às 19 horas, no Sesc Montenegro. Eu acho muito importante pontuar também o apoio que eu estou tendo, nós, assim, eu falo nós porque eu, editora e todos nós, estamos tendo do Sesc, né? Tanto o Sesc em Montenegro quanto o Sesc Farroupilha. Maravilha. E o pessoal que quiser comprar, adquirir o seu livro, como é que pode fazer? As pessoas podem adquirir no dia do lançamento, que vai ser um prazer, estão todos convidados. Eu sempre digo, isso aqui não é convite nominal, eu recebi, é para mim, ninguém mais, como é convite de festa, de casamento. Não, o convite é para todos, é aberto, é um evento gratuito e aberto. Lá, então, no dia, os livros estarão sendo vendidos, não é? E se as pessoas não puderem ir ou quiserem adquirir o livro de outra forma, elas podem me procurar no privado, pelas redes sociais, pelo meu Instagram, meu Facebook, isso já está acontecendo. Eu mando entregar, ou pelos correios, ou se for em Montenegro, eu mesma levo. E também as pessoas poderão comprar pelo site da editora. Ele foi publicado pela PUC do Rio Grande do Sul, então na EdPUC RS, vocês conseguem adquirir também de forma online.
Lá no meu Instagram, eu já coloquei o link na minha bio, está o link em que vocês conseguem, os leitores conseguem se conectar direto com o catálogo de vendas da editora. E às vezes a gente sabe que o pessoal que está nos ouvindo, às vezes tem um insight, né? Poxa, eu gostaria de escrever um livro, gostaria de também narrar alguma coisa. Como é que é, Karina? Você que é escritora, que já lançou em editora, é muito difícil? Todas as pessoas podem fazer? Como é que funciona essa questão? Todas as pessoas podem fazer. Eu sempre digo que, às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho talento, eu não tenho esse dom, né? As pessoas associam muito a questão da arte ao dom. Não, não é dom. Vamos dizer que talvez seja uma vocação, assim como o médico tem vocação para ser médico, o advogado para ser advogado. Eu falo muito de vocação, assim, talvez eu tenha nascido com essa vocação, mas tudo é estudo, técnica e capacidade de desenvolver. Como nós não nascemos médicos, nem arquitetos, nem engenheiros, e nós nos tornamos isso ao longo da vida, a escrita criativa é a mesma coisa. Existem inúmeras oficinas literárias, vários cursos online de escrita criativa, que as pessoas podem começar por ali. Claro que se não tiver esse acompanhamento, não é, fica mais difícil. Fica mais difícil de tu atingir um nível de qualidade. Mas todas as pessoas podem escrever, seja lá o que for. É um meio muito democrático e a gente quer muito formar leitores, formar escritores. Então, todos têm condições, sim, de fazer uma bela narrativa, desde que estudem e leiam muito, né? Eu acho que o ponto inicial, assim, básico, é ler. Todo escritor, ele precisa primeiro ser um leitor, né? E aí, a partir dali, as coisas começam a acontecer. E no dia a dia, assim, o que você considera de especial na leitura? Será que todas as pessoas deveriam ler ao mínimo um capítulo por dia? Como é que você vê essa questão na parte da leitura? Sim, sem dúvida. A leitura tem que ser um hábito diário. É evidente que as pessoas elas podem escolher o que elas querem ler, né? Se é um capítulo de um romance, se é uma crônica num livro de crônicas, ou se é uma crônica publicada num jornal. Às vezes a gente tem o cronista da nossa preferência. Elas podem escolher o gênero que elas querem. Existem inúmeros gêneros, né? Nós temos contos, poesia, crônica, os romances, que são as narrativas longas. Aí temos livros de autobiografia. E eu sempre digo assim, o rapaz lá, o menino que gosta de futebol, mas não gosta de ler, vai procurar a biografia de um jogador de futebol, ou de um técnico importante, ou da história do futebol. Quer dizer, as pessoas elas precisam começar a ler aquilo que elas gostam, aquilo que elas se identificam. Depois, com o passar dos anos, aí elas poderão chegar nos clássicos que são mais difíceis, né? Requer um pouco mais de atenção na leitura e tal. Mas elas devem iniciar e de preferência, um pouco todos os dias. E creio que é até uma dica para essas pessoas que às vezes têm um pouco de timidez de falar em público, de abrir diálogo. A leitura acaba trazendo muitos ensinamentos, muitas novas palavras também, né? Sem dúvida alguma. Eu sempre digo, a pessoa que lê muito, ela escreve melhor, né? A comunicação escrita dela é mais assertiva e ela vai se comunicar melhor. O poder de persuasão e de argumentação se amplia, né? Então, assim, as coisas se tornam mais fáceis, acontece até uma desinibição, é mais fácil de se posicionar quando precisa se posicionar, até para defender as próprias ideias. E uma outra grande sacada da leitura também, ela tem uma capacidade muito grande de desenvolver a nossa capacidade cognitiva. E cognição é a nossa inteligência como um todo. Dentro da cognição está a nossa capacidade de pensar, de criticar, de analisar, né, de se comunicar. É muito amplo esse universo da nossa capacidade de cognição. E a leitura, ela amplia isso. Então, assim, as pessoas, às vezes os alunos, eu faço bate-papo nas escolas, eles me perguntam, então eu fico mais inteligente? Sim. Sem dúvida, as pessoas se tornam naturalmente mais inteligentes. Maravilha. Então, Karina, quero agradecer a sua participação junto com a gente. É um prazer estar recebendo o livro. A Karina aqui está deixando um livro com a gente, né, para a gente poder fazer a leitura. E desejamos aí a você sucesso nessa caminhada, né? E qualquer novidade também pode sempre contar aqui com a Rádio Montenegro FM. Estamos com um veículo de portas abertas aí para você. Muito obrigada, agradeço de coração.
todas as oportunidades que estão chegando, os convites, é sempre uma grande alegria a gente estar assim e poder conversar com as pessoas, né? Então estão todos convidados, apareçam lá, venham me dar um abraço, tirar uma fotografia e conhecer então o Siga Certa. Muito obrigada.